Olá, sou Cristina Neves, aluna da Univesp do curso de Licenciatura em Pedagogia. Faço parte do grupo 4 do projeto Integrador. Os demais integrantes do nosso grupo são Camila Casonato, Daiane Davoli, Matheus Lene, Luciene Cisino, Emanuele Lopes e Patrícia Oliveira. O tema do nosso projeto integrador desse semestre é a contação de história e artes na educação infantil como ferramenta para o reconhecimento e valorização das diferentes estruturas familiares. A educação infantil vai muito além do cuidar. Na sociedade atual, a valorização familiar é essencial para a infância, necessária para o desenvolvimento físico, intelectual e moral do educando. Esse estudo tem como finalidade auxiliar a criança da educação infantil a compreender as diferentes estruturas familiares, por meio da exploração de ambientes de educação não formal, como museu, artes e artistas, como a Tarsila do Amaral e a contação de histórias, proporcionando um ambiente atrativo, acolhedor e lúdico para que eles possam repensar nas situações agradáveis que podem ser geradas com as visitas nestes ambientes e a utilização de recursos como as histórias para compreender uma temática tão importante que é a família. Nesse trabalho serão apresentadas atividades por meio das aulas virtuais e, ao final, avaliaremos se a nossa questão inicial foi resolvida através de todo o trabalho realizado. O objetivo geral é reconhecer e valorizar as diferentes estruturas familiares presentes na sociedade contemporânea por meio da observação de imagens e obras de artes de diferentes famílias, utilizando como recurso a visita ao museu virtual e a contação de histórias. Como objetivo específicos, valorizar a relação familiar, formar novas atitudes e valores com respeito a si próprios, ao outro e à família, estimular o gosto pela leitura, interpretar obras de arte compreendendo sua função comunicativa e estabelecer relações entre obras de arte e a identidade cultural do Brasil. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouquinho sobre o problema que norteou o nosso projeto integrador. Como a contação de histórias, ela pode auxiliar a criança da educação infantil a compreender as diferentes estruturas familiares, né? A educação infantil, ela vai muito além do cuidar, que são propriamente os cuidados básicos, né, que envolvem a criança. Por isso, a valorização familiar ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança como um todo. Desenvolvimento físico, intelectual e moral desse indivíduo. Quando existe uma ausência de algum aspecto, né, relacionado a esses valores, as consequências elas podem ser negativas até mesmo no futuro dessa criança, desse indivíduo. Bom, vou falar sobre a solução inicial. Foram propostas 3 aulas para a solução inicial. A primeira aula e as atividades propostas vão seguir da seguinte maneira. O professor vai iniciar a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos. Vocês sabem o que é família? Vocês acham que todas as famílias são iguais? Por quê? Vocês consideram família importante? Por quê? Espera-se que as crianças falem sobre sua família, sua história e os indivíduos que fazem parte dela. Depois as crianças deverão fazer um desenho para a próxima aula. Já na segunda aula, a professora vai iniciar mostrando algumas imagens de diferentes famílias para os alunos observarem. Depois, a professora vai pedir para que cada aluno mostre seu desenho e fale sobre a sua família. Depois seguirão os seguintes questionamentos. As famílias que acabamos de conhecer são todas iguais? Por quê?
A sua família é parecida com as famílias que conhecemos nas imagens anteriores? Quantas pessoas moram na sua casa? Esses questionamentos devem proporcionar uma compreensão de identidade individual e coletiva e suas diferenças. A professora deve falar sobre as diferentes constituições de família e, aparecer algum caso que gere polêmica, a professora deve lembrar que cada aluno tem sua própria história e que todos devem ser respeitados. Na terceira aula, a professora vai trabalhar com os espaços não formais, como os museus. Iniciará a aula falando sobre diversos artistas que retratam famílias, por meio de pinturas e fotografias. Deve ser feita uma breve leitura sobre a artista Tarsila do Amaral e sua biografia, e que suas obras estão expostas em vários museus. E para fechar o tema, utilizaremos como recurso a contação de histórias, com uma história que retrate a questão familiar. Para que os objetivos do nosso projeto fossem alcançados, nós trabalhamos 2 atividades: a visitas a museus, entendendo a importância dos espaços não formais no ensino-aprendizagem. No nosso contexto atual, essa visita foi virtual, não foi presencial. Entendendo também a influência dos recursos visuais na vida infantil, nós escolhemos a obra de arte de Tarsila do Amaral, A Família, para apresentar às crianças, através dessa obra de arte, um modelo de família, uma composição de família. A outra atividade que nós escolhemos também para alcançar o nosso objetivo foi a contação de histórias. A contação de histórias ela está presente na vida dos povos e na vida da criança antes mesmo da escrita. Os povos sempre utilizaram a contação de histórias para passar informações de gerações a gerações ou informações dentro de suas famílias. A contação de história ela desperta na criança um mundo imaginário. Ela faz com que a criança consiga se colocar muitas vezes no lugar dos personagens. E ela também consegue fazer com que a criança ela afronte problemas de forma mais saudável. Principalmente se essa contação de histórias ela é feita num ambiente lúdico. O que acontece aqui no nosso projeto, através da contadora de história, Camila Casonato, que apresenta para a gente As Famílias do Mundinho, de Ingrid Bisemeyer Billinghausen. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Bom, olha, eu aqui de novo para contar uma história maravilhosa para todo mundo aí, hein? A história de hoje é uma história que fala sobre as famílias. Vamos ver então, atenção e concentração, porque hoje eu vou contar para vocês A Família do Mundinho, de Ingrid Billinghausen. Vocês já escutaram essa história? Ela é muito bonita e muito legal. Vamos lá? Bom, era uma vez um mundinho. Olha que mundinho colorido, hein, criançada? Que tinha a maior diversidade de famílias de todos os planetas da Via Láctea. Nele viviam famílias de vários tipos e jeito. Nenhuma era igual à outra. Olha quantas famílias diferentes. Várias não? Ao concluirmos este projeto, esperamos contribuir com os educadores acerca da importância dos espaços não formais, como um complemento da educação formal, a contação de histórias como uma estratégia pedagógica na educação infantil, e através disso aproximar os pequenos da arte e fazê-los compreender de forma lúdica as diferentes estruturas familiares presentes na sociedade contemporânea.